Talvez você já tenha pensado, ai não, lá vem a Mari falar de fofoca num canal de jornalismo. Bem, sim e não. Eu juro de verdade, eu não tenho o menor interesse na vida de gente famosa, gente que sai com quem trai quem. Mas o caso do menino Ney, é ironia, tá? O caso do jogador Neymar, que assumiu publicamente ter traído a namorada, que está grávida, é um assunto que vai muito além da fofoca, mas muito além. É sobre a reação da nossa sociedade àquela cartinha linda que ele escreveu e postou ali nas redes sociais para assumir essa pulada de cerca. Dizer que errou, que precisa da namorada, a influenciadora Bianca Biancardi. Neymar recebeu uma onda de apoio, mais de 10 milhões de likes. Sério, eu fui até ver se eu tinha alguns conhecidos ali que deram like ali naquelas lágrimas de crocodilo. Tinha! Eu preciso ter uma conversa muito séria com essas pessoas. Mas eu quero ler alguns comentários aqui, que foram deixados ali na página do menino Ney. Eu vou ler aqui para vocês. Bom, primeiro que tem vários coraçõezinhos, um monte de gente verificado, cheio de corações e assim e assim. Amor é o que vocês mais têm e o bem sempre prevalece. Deus abençoe. Coraçõezinhos, é isso. Que vença o amor. Você é demais. Acho incrível. No final, só duas coisas vencem: o bem e o amor. Tamanho é o homem que assume seus erros e pede perdão. Família em primeiro lugar. É isso. Na nossa intimidade, só nós podemos opinar. A felicidade individual e ninguém tem nada a ver com isso. Vocês são lindos, se amam, estão construindo uma família linda. Isso é só o início. Que atitude linda! É isso, meu menino. Menino. Passamos pela vida errando, mas o importante é esse reconhecimento dos nossos erros. Vocês serão uma família linda e abençoada. Foram escolhidos por Deus. E a prova disso, e esse fruto que em breve chegará. Vivam esse amor, se perdoem. Ele precisa perdoar ela, pelo visto. Se perdoem e cumpram esses... Eu juro, eu não consigo. Estou arrepiada com o texto. É porque a quantidade de mulher passando um pano ali é surreal. Grande é o homem que admite seus erros e pede perdão. Deus, sempre tem Deus, né? Deus sempre nos dá uma nova oportunidade quando confessamos diante dele os nossos erros e pecados. Você é de Deus, irmão, e sabe do seu propósito aqui na terra. Por isso, peça a Deus para te livrar dos dilúvios da vida. Não sabia que agora a traição chamava dilúvio. Não é bonito como a sociedade acolhe gente que pula a cerca? Deixa eu me corrigir aqui. Não é bonito como a sociedade acolhe homens que pulam a cerca e assumem que pularam a cerca? Mas por que os homens traem? Bom, gente, esse vídeo não é sobre isso. Até porque hoje todas as pesquisas, os estudos mostram que traição não tem gênero. As mulheres traem tanto quanto os homens, nem sempre pelas mesmas razões. Não é sobre isso. Talvez, inclusive, as pessoas precisem pensar mesmo no modelo de relacionamento que querem ter. Acho que tudo que é combinado não é caro, não machuca ninguém. Tem se falado muito em relacionamento aberto. Talvez as pessoas que não conseguem ter uma relação monogâmica pudessem começar a pensar ter uma relação aberta. Não é mesmo? Mas por que eu estou trazendo essa conversa sobre a traição do menino Ney? Porque ela mostra que, independentemente do que aconteça, a culpa é da mulher. A culpa é da influenciadora que se relacionou com o Neymar, coitado, que está casado, esperando um filho, né? Quem mandou sair com um cara comprometido? A culpa é da Bianca, da namorada, né? Porque quem mandou se relacionar com um cara galinha como Neymar? Pior, não tenho a menor dúvida de que tenha gente nesse momento que pense que ele foi ali só satisfazer suas necessidades masculinas porque a mulher está grávida, porque uma mulher grávida perde interesse sexual, ou pior, que uma mulher grávida não é gostosa o suficiente para que seu parceiro tenha interesse. Então, eu não tenho a menor dúvida de que as crenças das pessoas trafeguem aí por esses lugares muito sombrios.
sombrios, tem sempre um rosário de desculpas para traição masculina. E sempre, né, é impressionante, sempre ela recai sobre a mulher. Quando a mulher quem trai, o que acontece? Bora falar sobre isso? Eu sou Marilis Pereira Jorge, colunista, comentarista do Meio. Eu tô gravando hoje num quarto de hotel em Dubai. Aqui, gente, o valor de um chopp dá para comprar umas 4 assinaturas do Meio Premium. Assina lá, conteúdo maravilhoso para vocês. Aqui em Dubai, a poligamia é legal, mas só os homens podem ter mais de uma mulher. Eu achei muito injusto. Mas sério, você teria mais de um marido se pudesse? E você, homem, acharia ok se a sua mulher tivesse mais de um marido? Bruno, roda a vinheta enquanto o pessoal pensa sobre isso. Sobre a pergunta que eu fiz antes da vinheta, eu vou comentar o que eu faria no final do vídeo, tá? O que será que eu faria? O que vocês fariam? Agora, essa reação ao post do Neymar falando sobre a traição diz muito sobre a gente como sociedade. Ao falar a verdade, o Neymar se coloca como uma vítima e expõe ainda mais as mulheres envolvidas nessa história. E é impressionante como a traição dele dá um duplo twist carpado, se transforma em algo sobre as duas mulheres, a competição entre elas, a responsabilidade que elas têm pela traição do homem, o que elas deveriam fazer. No final, a conta fica com elas. A influenciadora que tornou a história pública porque queria tirar vantagem. E talvez tenha mesmo. A desculpa dela de que não sabia sobre o relacionamento porque não acompanha famosos nas redes sociais me parece bem infantil. Com rede social, gente, né? Quando a gente se interessa por alguém, por alguma coisa, incorpora ali o próprio CSI. Mas ok, digamos que ela não soubesse mesmo. O fato é que ela é uma mulher solteira, não tem compromisso com ninguém, a não ser com ela mesma. Quem está numa relação e anunciou aos 4 ventos que vai ter um filho se chama Neymar Júnior. Vamos lá, trair ainda é visto como um comportamento que faz parte da essência masculina, como se os homens nunca tivessem evoluído nem um pouco e que hoje essa atitude não pudesse ser só mais uma das escolhas que a gente faz na vida, porque é uma questão de escolha. Gente, eu tô generalizando, mas homens comprometidos normalmente usam essa desculpinha esfarrapada para não controlar os seus pintos dentro das suas calças. Mas eu vejo mulheres repetirem a mesma coisa. Além de apontar o dedo contra uma mulher solteira que tem o direito de se divertir como ela quiser, o problema é dela. Vocês se lembram, por exemplo, do humorista Marcelo Adnet, quando foi fotografado aos beijos com uma loura perto de um boteco famoso ali no Leblon? Pois é, puta, vagabunda, vadia, oportunista. Esses foram alguns dos carinhosos elogios feitos a ela, que estava ali pegando o Adnet. E veja, não foi ela quem postou, foi um paparazzi quem fez o flagra. Sobre o Adnet, nada. Traição de homem quase sempre tem uma desculpa. A mulher embarangou, o casamento está falido, a colega de trabalho deu mole e a pessoa não consegue se controlar, né? Sexo e amor são coisas diferentes. Mas quando é a mulher quem resolve fazer frila por aí, só tem uma explicação: vadia. Ninguém alivia. A culpa é sempre da mulher. Em qualquer caso. Pode ter certeza. Vamos lá, não faz muito tempo, a mulher do sambista Arlindo Cruz, que sofreu um AVC, ficou com sequelas muito graves, assumiu que estava namorando. A Babi Cruz segue cuidando do Arlindo. Parece muito claro. A condição dele é considerada irreversível. E ela, depois de muitos anos, resolveu retomar a vida. Qual foi a reação das pessoas? Ela foi apedrejada. Na cabeça das pessoas, a mulher tem que sacrificar todos os aspectos da vida para mostrar que é digna. Ela já tinha dado uma declaração que as pessoas resolveram ignorar. O Arlindo é prioridade da minha vida, prioridade da minha família, e se eu vier me relacionar com alguém, quem quer que seja, vai ter que ter o Arlindo como prioridade. Ou seja,
Não basta ela cuidar do companheiro que teve durante anos. Ela precisa renunciar à própria vida para provar alguma coisa. Só para lembrar uma coisa a vocês, os homens simplesmente abandonam as mulheres que enfrentam doenças graves. Vão embora cuidar da vida. Tem um dado da Sociedade Brasileira de Mastologia que eu achei assustador. 70% dos homens abandonam suas mulheres que estão em tratamento de câncer. 70%. Pensem nisso. A Babi Cruz não fez isso, ela continua cuidando do Arlindo, mas ela decidiu que, enfim, era hora de ela seguir adiante. Para as pessoas, é imperdoável. Outro exemplo da discrepância do comportamento da sociedade é o que aconteceu com a cantora Luísa Sonza, quando ela e o Whindersson Nunes se separaram. O boato de uma traição dela, claro, foi suficiente para que ela fosse violentamente cancelada nas redes sociais. Veja, era um boato. Um ano depois, o Whindersson disse que a decisão de se separar tinha sido dele e que não havia nenhuma traição. Vamos lá. E mesmo que houvesse traição, até hoje, passados alguns anos, a Luísa ainda é tratada como uma vilã dessa história toda. Ao contrário do que aconteceu com o menino Ney, que foi abraçado por uma legião de fãs, foi chamado de homem de verdade, foi aplaudido, parabenizado. Sério, o cara foi parabenizado porque assumiu a traição. Mas ao contrário do que ele escreveu, essa atitude de autoflagelo acabou expondo ainda mais a namorada, que vai ser cobrada eternamente se aceitar essas desculpas. Lá na frente, pessoal, se tiver outra traição, se acontecer outra traição, essa turba vai vir botar a culpa nela, dizendo que ela está passando por isso porque aceitou o chifre no passado. Alguém duvida disso? Traição masculina é aceita porque é vista como uma característica imutável do gênero. Mas quando a mulher trai, a gente sabe que é um Deus nos acuda. A sociedade não tolera, porque ainda entende que deve controlar a nossa vida sexual. Entende que a mulher ainda não tem plenos direitos e controle sobre as decisões. A mulher independente sexualmente é vista como uma ameaça a esse sistema patriarcal onde a gente vive. Não é à toa que quando uma mulher famosa fala que usa vibrador, o mundo vem abaixo. A gente vê isso o tempo todo. Porque o problema não é o vibrador. O problema é perceber a perda de controle sobre o prazer feminino, que não depende mais da figura ou da presença de um homem. E isso, nessa sociedade controladora do orgasmo alheio, é o maior pecado que uma mulher pode cometer. É um tipo de traição na cabeça dessas pessoas. Portanto, é imperdoável. Mas voltando à pergunta que eu fiz ali sobre poligamia. Olha, Deus me livre de ter 2 maridos e não tem nada de puritanismo nisso. Eu amo meu marido, mas eu amo também o tempo livre que eu tenho comigo mesma. Imagina ter que me dividir entre 2 homens ou entre 2 pessoas. Além do mais, sei lá, talvez porque eu tenha me casado tarde, eu me diverti um bocado quando eu era solteira, tive outras relações, outros quase casamentos. Então, eu acho que o marido tá ótimo pra mim. E também estaria ótimo se eu não tivesse nenhum. E vocês? Vocês topam aí uma poligamia? Ou vocês preferem ficar aí pulando cerca mesmo? Brincadeirinha, #paz. Eu volto na semana que vem e de volta ao Brasil. Um beijo e até!